Contatos amigáveis ocorrem quando você acorda e está pronto para isso, porque é a sua compreensão desse tópico e de sua resposta a eles que determinará a sua capacidade de contatar aqueles que estão além desta barreira da ignorância. E aqueles que estão verdadeiramente despertos estão em contato com extraterrestres benevolentes há muito tempo. Ninguém ficará para trás. Sam Mastro. Aqui. Interessante, muito legal esse texto, que é totalmente atemporal, com muitas verdades. O futuro Star Trek não é uma questão religiosa, meus amigos. De santos glorificados, irrepreensíveis, que serão premiados em detrimento dos demais. Tá? Tem muitas pessoas que acham isso. Que ser desperto seria um ingresso para o paraíso. E quem não tiver esse ingresso simplesmente vai ser jogado fora. Isso não é verdade. Aliás, quem tinha essa crença era o Bigodinho. O Bigodinho ensinava isso. Ele ensinava que 70% da humanidade seria exterminado e que apenas 30% iria viver num paraíso, na Era Dourada. Então isso é um ensinamento dos amigos do Bigodinho da SS. Isso é muito antigo. A sociedade é moldada por paradigmas culturais e sociais. O mundo é ruim não por culpa de pessoas imperfeitas e ignorantes, mas porque uma elite manipuladora criou esses paradigmas comportamentais, no qual a sociedade se tornou refém. A liberdade é instrumento da evolução e não um prêmio para santos repreensíveis. Então, meus amigos, a humanidade será liberta para a evolução. Todas as pessoas terão um caminho aberto para evoluírem. As tecnologias, camas Medbed não serão um prêmio para supostos espertos, mas sim um caminho, a liberdade. Ou seja, um caminho aberto para a evolução de todas as pessoas, sem qualquer tipo de barreira, sem qualquer tipo de manipulação. Porque, afinal de contas, o ser humano é fruto do meio aonde ele vive. Isso é um fato. Aliás, esse é um conceito religioso, incutido por extraterrestres negativos, quando aqui reinavam como deuses. E é verdade. Todas as religiões dizem que apenas um punhado de gato pingado, ou seja, os eleitos, os santos, os escolhidos, que vão herdar o novo mundo, que vão herdar o céu, o paraíso. Então, quem incutiu esta narrativa na mente das pessoas foram os seres extraterrestres negativos. Infelizmente, em muitas pessoas que são despertas e têm esta mesma mentalidade. Então a liberdade é o quê? É o caminho aberto, é a porteira aberta para a evolução. É a oportunidade para todas as pessoas evoluírem. E não um prêmio para um grupo de pessoas perfeitas ou melhores do que os outros, entre aspas. Aliás, desperto nunca se acha melhor do que ninguém. Já começa por aí. Muito bem. Quando uma sociedade é regida por paradigmas justos e igualitários, obtém-se um padrão comportamental equivalente. Ou seja, um reflexo de uma sociedade mais evoluída, sem crimes e corrupção e consciente de sua responsabilidade individual e coletiva. Isso não significa que será uma sociedade de anjos caminhando na Terra. Portanto, a sociedade será liberta para ser reeducada nesse novo padrão regido pelos princípios e diretrizes da Federação Galáctica de Mundos. Tendo isso em vista, vamos agora linkar com a informação da Helena, do que está acontecendo no mundo. Veja esse post da Helena. Se você quiser dizer oi para Eia Enk esta noite, isso já foi há algum tempo, tá, meus amigos? Isso não é tão recente, faz mais de uma semana. Envie amor e gratidão, olhe para o canto inferior direito da Lua e você verá Júpiter com 4 de suas luas. Embora você não veja, o navio Nibiru, a nave Nibiru, está exatamente ali, segundo a Helena, há algumas semanas atrás. Lembrando que Nibiru é uma nave Nibiru, a nave mãe Nibiru, aonde está En, que é como se fosse um planeta. Por isso que os antigos sumérios confundiram com o Nibiru como sendo planeta, porque, assim, para o entendimento dos antigos, é essa percepção que eles teriam. Imagine uma espaçonave esférica do tamanho da Terra. É claro que seria confundida, inevitavelmente, com o planeta. Mas, de fato, é uma espaçonave. Muito bem. Planeta Saturno. Qual foi o objeto mais do tamanho de um planeta que se moveu muito rápido em direção a Saturno e depois desapareceu atrás de Saturno?
Começa no carimbo da hora 48 desse vídeo. Meus amigos, um astrônomo, preste atenção nisso. Tá vendo esse pontinho aqui? Eu tô passando com o mouse? Isso aqui é uma lua, tá? Isso aqui é Saturno. Muito bem. Esse pontinho aqui é do tamanho da Terra. Só isso. Do tamanho do planeta Terra. E ela se locomoveu desse ponto, uma velocidade alucinante, até atrás, na parte de trás de Saturno. E segundo a Helena, preste atenção, segundo a Helena, a nave Nibiru está dando suporte a esses cientistas da Aliança da Terra e pesquisadores sêniores que foram enviados para explorar cidades flutuantes nos anéis de Saturno. Lembrando que o Norman Berglund, autor do livro Anéis de Saturno, fala de imensas espaçonaves gigantescas do tamanho de planetas que estão circulando os anéis de Saturno. Aliás, segundo o Norman Berglund, essa seria a origem dos anéis. Então, um rastro de poeira, exatamente, porque elas ficam passando ali, são gigantescas, formaram esses anéis. Essa seria a origem dos anéis de Saturno, segundo o cientista Norman Berglund, que trabalhou na NASA e escreveu o livro Anéis de Saturno. E esta foto aqui que foi compartilhada pela Helena, muito provavelmente, se trata o quê? Da cidade flutuante que foi construída por uma raça de construtora em tempos imemoráveis, nos primórdios dos tempos, bem antes dos semeadores, bem antes dos Anunnakis, antes mesmo da vida surgir no nosso planeta. Fantástico isso, meus amigos. Isso aqui são evidências tangíveis da afirmação da Helena. Por isso que eu digo que a Helena é fora da curva. A Helena realmente é diferenciada. Isso aqui fica explícito, impressionante essas imagens. Interessante que no vídeo do astrônomo, ele fala o seguinte: se um astrônomo amador conseguiu identificar estas imagens incríveis, com certeza a NASA conseguiu também. Por que eles não estão compartilhando isso com o público? Com certeza eles estão escondendo. Estão entendendo, meus amigos? Estão escondendo, porque isso aqui seria a revelação da existência dos extraterrestres, inclusive do Enki e da nave Nibiru. Lembrando que Saturno, há alguns anos atrás, era domínio do Marduk. Então Marduk controlava essa região, aonde a frota negra despachava as mercadorias e os pequeninos no comércio intergaláctico, de almas e de pequeninos também. Eles faziam, porque em Saturno havia um imenso, aliás, até hoje tem um imenso portal. O próprio Norman Berglund fala que o hexágono perfeito que fica no polo norte de Saturno é um imenso, se trata, na verdade, de um imenso portal. Impressionante aqui esta afirmação da Helena com essas evidências. E vamos aqui ver o comentário do príncipe Ea, ou Enki. Essa transmissão não são canalizações, tá, meus amigos? A Helena esteve lá pessoalmente. Cidades antigas em Saturno e novas campanhas de exploração, 22 de janeiro de 2024. Há muito tempo atrás, até onde esse universo pode se lembrar, tem havido uma consciência vagando pelas estrelas. Um coletivo de raças construtoras, vivendo de acordo com as leis do tempo, vagando pelas galáxias, deixando atrás de si um rastro de maravilhas. Grandes tecnologias, grandes cidades. E interessante, meus amigos, que essas cidades vão ser concedidas, vão ser dadas de presente para nós. São cidades incríveis, com alta tecnologia. Parece um verdadeiro paraíso. Interessante. Muito provavelmente alguém vai ver uma cidade dessa e vai falar que é a nave Jerusalém, né, Lete? Não é a nave Jerusalém, tá, meus amigos? São naves construídas pelos construtores. E encontrada em Medic Hall. Os grandes registros universais que a misteriosa civilização chamada de, abre aspas, os construtores, fecha aspas, veio de outra galáxia e que eles pertenciam a uma época anterior à criação desse universo atual. Um dia eles estavam aqui. Fantástico. Então, muito provavelmente, eles vieram de um mundo paralelo. Tá? Deixa claro aqui. Nem provavelmente, certeza absoluta. Se eles têm origem antes do nosso universo, com certeza a origem deles é de um universo paralelo anterior ao nosso.
Eles erguem cidades nesse sistema estelar, quando a vida ainda nem estava desenvolvida na Terra. Eles eram uma civilização bela e pacífica? Eram invasores em busca de novas conquistas? Ninguém sabe ainda. A maior parte desse conhecimento está perdido. Existe uma cultura nesse sistema estelar que está ligado aos construtores, sejam seus descendentes ou simplesmente aparentados com eles. Eles não contariam. O nome dessa cultura é Koldaci. Os Koldaci são seres que residem em Netuno, tá, meus amigos? E eles têm características de anfíbio. Você conhece, e quando chegar a hora certa, você falará. Os construtores deixaram vestígios de sua presença em muitos lugares desse sistema estelar. Vênus, Terra, Saturno, Netuno e no cinturão de Kepler também. Essas cidades são construídas com material específico que desafia as leis da gravidade. Cada átomo na estrutura desses materiais de construção é antigravitation fortes. Essas cidades são construídas primeiro no espaço profundo. Os materiais, na presença de um campo gravitacional, como um planeta, encontram um equilíbrio magnético de forças resultando em uma estabilidade perfeita, atemporal, que desafiará a eternidade. Então essas cidades são feitas para durarem para sempre. Aliás, elas têm bilhões e bilhões de anos e são totalmente operacionais. Infelizmente, nenhum navio pode ser construído com esses materiais, pois interfeririam nos campos de dupla torção dos motores e nos comandos direcionais. Esses materiais são aplicados apenas no habitat planetário, dentro da estrutura. Os campos de contenção são protegidos para permitir que os habitantes bípedes circulem com todo o conforto. Então, essas cidades foram projetadas para habitarem seres bípedes, ou seja, como nós, seres humanos. No entanto, tendo em conta a infraestrutura muito específica dessas cidades, os construtores podem não ter sido humanoides, bípedes, e poderiam estar flutuando em campos não gravitacionais. Há um grande conhecimento técnico a ser obtido na exploração dessas cidades. E a equipe da Terra, vejam, esses cientistas, a equipe da Terra que está sendo designada para pesquisar e compreender os segredos dessas cidades, ficará imensamente maravilhada com sua busca. Nós os ajudaremos e os orientaremos para encontrar os locais. Alguns dos seus cientistas podem ter acesso a Medic Hall, se necessário, sobre esses assuntos. Meu navio, ou seja, a nave Nibiru, e o conhecimento que ele carrega será acessível ao pessoal qualificado de alto nível da Aliança Terrestre, se necessário, e de acordo com a primeira diretriz, as leis cósmicas que transparecem através dela. Um dia os construtores poderão retornar, quem conhece verdadeiramente os segredos de Imana, a fonte de tudo. Fantástico. Realmente, meus amigos, muito provavelmente este objeto do tamanho do planeta Terra, que foi identificado em Saturno por astrônomos, pode ser sim Nibiru.